O tema do vídeo hoje é as distrações no culto. E esse vídeo é para você que já frequenta uma igreja há bastante tempo e também é para você, iniciante, que está começando a ir em alguma igreja. Para começar, nós não assistimos a um culto. Nós prestamos culto ao Senhor. Assistir, nós assistimos a um filme, assistimos a novela, assistimos a um seriado. Mas culto nós prestamos. Nós prestamos a nossa adoração a Deus. Nós prestamos culto ao Senhor. E eu quero falar um pouquinho das distrações que, por vezes, nós encontramos nos cultos. Na igreja, assim como em todos os lugares, nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos aqueles irmãos que já estão frequentando a igreja há bastante tempo. Nós temos aqueles irmãos que servem a obra do Senhor há bastante tempo. Nós temos aqueles irmãos que caminham nos caminhos do Senhor há bastante tempo. E também nós temos aqueles irmãos que estão chegando, ainda não conhecem a palavra. Nós temos aqueles irmãos que caminham nos caminhos do Senhor há pouco tempo. Nós temos vários tipos de irmãos dentro da igreja, assim como em todos os lugares. E o que acontece muitas vezes é que dentro da igreja nós vemos vários tipos de pessoas e vários tipos de comportamento. E certa vez eu estava na minha igreja e acabei chegando um pouquinho tarde para o culto e tive que sentar lá atrás. É uma igreja bem grande e eu sentei bem lá para trás, que é um lugar que eu não costumo sentar. Eu gosto de sentar mais para frente. Sentei lá atrás. E o que aconteceu? Acabei vendo algumas situações que ocorrem dentro da igreja, mas que eu não tinha o hábito de presenciar, mas que eu sei que acontece. Sobre as distrações. No momento do culto, tinham várias pessoas mexendo no celular, fazendo ligação no WhatsApp, enfim. Tinha pessoas conversando, tinha pessoas rindo, tinha pessoas que se distraíam até com alguém que passava. E o que eu quero falar com isso? Quando nós estamos prestando culto ao Senhor, quando nós estamos ouvindo a ministração através da vida do nosso pastor, do evangelista, de quem está ali pregando a palavra, nós estamos ouvindo a Deus. Aquela pessoa que está ali ministrando a palavra é a boca de Deus na terra. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a seriedade que é prestar culto ao Senhor. No momento que eu pego o meu celular para fazer o que for, eu estou desobedecendo uma autoridade de Deus na terra. Porque as pessoas que estão ali trazendo a palavra de Deus pra gente, pra igreja, que nós somos a igreja, essas pessoas têm autoridade espiritual na terra. Um pastor, um evangelista, um pregador, todas essas pessoas são autoridades de Deus na terra. E quando eu quebro um princípio, que é não respeitar uma autoridade de Deus, eu estou quebrando um princípio. Para começar, é desrespeitoso. É desrespeitoso com os pastores, com as autoridades, com a própria igreja que está ali. E também é um desrespeito com Deus. Porque se aquela autoridade é a boca de Deus na terra, imagine se Deus descesse agora, né, no momento do culto. Deus desce ali para falar comigo. Eu estaria conversando com alguém, eu estaria no meu celular e não estaria ouvindo Deus? Ou será que eu largaria o meu celular, largaria tudo que eu estivesse fazendo para ouvir Deus?
Você faria isso? Você continuaria no seu celular? Ou às vezes tomando chimarrão. Tem gente que leva chimarrão para a igreja. Acreditem. Aqui no sul, né, como é muito comum as pessoas terem o hábito de tomar chimarrão, levam chimarrão para a igreja. Eu já vi algumas pessoas como se fosse um parque de diversão, um passeio, um momento de lazer. As pessoas tratam o culto como um momento de lazer, onde eu vou sentar, vou tomar o meu chimarrão enquanto eu ouço a palavra. Só que isso tá errado, gente. Nós precisamos levar o evangelho mais a sério. Nós precisamos entender o real significado do evangelho. E no momento que eu deixo de prestar culto, prestar o meu culto ao Senhor, para me distrair no celular, para tomar chimarrão, para tomar café, para comer, seja para qualquer coisa, que a minha distração seja maior, eu estou desrespeitando as autoridades de Deus na terra. Eu estou desrespeitando o meu Deus. Isso é muito sério. O pastor, as autoridades que estão ali, eles receberam autoridade espiritual. Eles foram ungidos como pastores, não foi em vão, eles foram ungidos por Deus. Eles receberam a autoridade espiritual, uma autoridade de Deus na terra, sobre a igreja. Então, no momento que eu desonro, isso é uma desonra. No momento que eu desonro o meu pastor, que eu desonro o meu líder, que eu desonro uma autoridade de Deus, uma boca de Deus na terra, eu estou desonrando Deus. Isso é uma quebra de princípio. E nós precisamos entender, levar isso mais a sério. É uma quebra de princípio. E não é só chimarrão, não é só o café, não é só o celular. Às vezes, muitas vezes, passa um mosquito voando e eu fico olhando o mosquito. Passa uma pessoa, eu fico olhando a pessoa, eu fico olhando com que roupa que veio o irmão, a roupa da irmã tá bonita, não, aquele irmão não tá bem vestido, o outro irmão veio com essa roupa pro culto, nossa, aquela irmã ali veio com essa roupa, não combina. E aí eu fico ali, distraída com coisas de fora, enquanto eu deveria estar no meu momento, no secreto com Deus, prestando o meu culto, a minha adoração a Deus, prestando o meu louvor a Ele, adorando o único ali que é digno de toda a atenção, o único ali que é digno de todo louvor, de toda honra. Aí você pode dizer, mas vale eu pegar o celular para fazer uma gravação, para mandar para alguém, gravar uma parte da ministração, para postar, seja lá para o que for. Eu faço isso muitas vezes, não em todos os cultos, mas muitas vezes eu gravo algumas partes do culto e posto nos meus stories, quem me acompanha sabe disso. Não vou justificar a minha atitude, mas eu estou, de certa forma, edificando, né, cumprindo o ID, porque alguém vai ver aquilo ali, pode ser alcançado. Eu mesma, se eu fosse ver, eu ia ter vontade de ir para a igreja, de seguir Deus, de saber um pouco mais, né, do Evangelho. Então, mas não o tempo todo. Não faça disso uma prioridade. Não faça disso uma prioridade de todo culto ter que estar gravando o vídeo. Todo culto não é uma plataforma. Jesus não é uma plataforma. Jesus é a nossa meta. É aquilo que nós queremos alcançar, né? O caráter de Cristo. Nós não temos que ir a um culto para ficar gravando vídeo, fazendo divulgação, sei lá, né? Não é marketing. Mas nós precisamos viver o Evangelho todo dia. Viver ele diariamente, nos moldar o caráter de Cristo e realmente alcançar pessoas para Jesus. Aqui na internet é muito importante, porque é a ferramenta que nós mais usamos hoje em dia. Tem um alcance muito grande. E, de fato, muitas pessoas são alcançadas por aqui.
mas não façamos disso uma prioridade. Não façamos disso aqui uma prioridade. A nossa prioridade tem que ser Deus. É Deus a nossa prioridade. É a nossa vida no secreto com Ele. É a nossa vida diária com Ele. É o que nós fazemos fora das telas. É o que conta. É a nossa vida real. Não vai adiantar muita coisa eu alcançar vidas para Jesus aqui, né? Ou ter um alcance de influência aqui na rede social, na internet, se na minha vida real ninguém percebe Jesus na minha vida. Se na minha vida real, que é o que eu vivo todo dia, ninguém vê Jesus em mim. Se eu não estou refletindo Cristo na minha vida diária, na minha casa, no meu trabalho, na minha rotina, de nada adianta eu pregar sobre Ele aqui. Nós temos que refletir Cristo através da nossa vida. É dessa maneira que nós vamos conseguir alcançar pessoas para Ele. E sim, é importante sim, nós trazermos o Evangelho aqui também, é importante sim, mas isso não é a prioridade. Lembremos que isso aqui não é a prioridade. A prioridade é Deus, a prioridade é a minha vida diária com Ele, a prioridade é o secreto, é o meu coração, é o que eu vivo no secreto com Deus e não o que eu mostro aqui. Não quebremos princípios, não podemos nos distrair com o que acontece à nossa volta. Não podemos nos distrair, mas sim estar com o nosso coração entregue, prestando o nosso culto ao Senhor, prestando a nossa adoração ao único que é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra. Não podemos nos distrair. Nós precisamos levar a sério o Evangelho. A igreja precisa levar a sério, se comprometer com o Evangelho. Nós precisamos viver, de fato, o real Evangelho. O Evangelho é simples e puro. Nós precisamos viver ele, vivenciar ele dia a dia. E estar em todos os detalhes, nos pequenos detalhes, em um culto que eu vou. Porque senão não tem de muita serventia eu ir no culto, ir na igreja, só para ficar o meu corpo lá presente. Só para o meu corpo estar lá. Se o meu corpo está lá e o meu coração não está, não tem sentido eu ir. Deus, Ele não quer nada além do nosso coração, entregue, disposto para que Ele possa usar. Ele quer o nosso coração derramado por Ele. Então, não vá apenas assistir um culto. Isso aí você pode fazer em casa, com uma televisão, assistindo a Netflix, assistindo um filme, que você quiser. Mas quando você for na igreja, preste culto ao Senhor, preste culto a Deus, preste o seu culto a Ele, a sua adoração a Ele. É isso que Ele quer de nós. E mesmo que você estiver assistindo pelo YouTube, né? Porque a gente pode hoje, com a ferramenta da tecnologia, nós podemos assistir aos cultos online. Mas não faça de qualquer forma. Outro dia eu estava vendo uma ministração que tinha um relato de uma moça que preparou pipoca, preparou um chocolate quente, um balde de pipoca e foi lá, ligou o culto na televisão e tirou uma selfie. Estou assistindo o culto. Não é cinema, gente, não é cinema. É culto, nós estamos prestando a nossa adoração, prestando o nosso culto ao Senhor. Não é uma coisa do mundo, é o nosso culto ao Senhor. Então levemos isso mais a sério. Não podemos nos distrair com as pequenas coisas. Não podemos nos distrair com um chimarrão, nem com um café, nem com um celular, nem com uma pessoa que passa, nem com um irmãozinho que está vestido de tal maneira, nem com a criança que está chorando do lado. Nós não podemos nos distrair. Se nós estamos lá, que seja com o nosso coração entregue, derramado, prostrado ao Senhor, não só com o nosso corpo. Não pense que um culto de domingo eu preciso ir
preciso estar o meu corpo lá presente fisicamente para que a minha semana seja maravilhosa. Eu não posso faltar o culto, porque senão a minha semana não vai ser excelente. Deus não quer o teu corpo presente no culto. Deus quer o teu coração entregue para Ele. Não se distraia. Não se distraia. Mas preste o seu verdadeiro culto ao único que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda a adoração. E não desonremos as autoridades de Deus na terra. No momento que eu achar mais importante tomar um chimarrão, tomar um café, no momento que eu achar mais importante mexer no celular, ao invés de ouvir o meu pastor, eu estou desonrando a Deus. Eu estou desonrando a Deus. Porque uma boca de Deus na terra para falar com a gente e nós não levarmos isso a sério é falta de disciplina, é falta de honra e é quebra de princípio. Isso é muito mais sério do que nós imaginamos. Levemos mais a sério o evangelho que nós estamos vivendo. Levemos mais a sério.